Olá galera, tudo bem? Tudo jóia? Como estão vocês? Como estão aí no processo de andamento das aulas? Bom, estamos na aula 4, a gente já conheceu sobre o curso, né? Claro, mas também conhecemos a datilologia, conhecemos de onde veio a língua de sinais e hoje a gente vai conhecer os números. Os números, na verdade, é quase que um complemento, aí, uma continuidade do que a gente viu da datilologia. Tanto que aquelas regrinhas básicas de datilologia seguem as mesmas, tá? Mas antes, só uma revisão sobre a Libras. A gente viu de onde ela veio, né? E eu quero ver aqui com vocês umas questões bem importantes que eu não dei a devida atenção, eu acho, nas aulas anteriores, tá? Primeiro, a gente viu, então, que teve todo um processo aí de um dialeto de sinais que chegou no Brasil, mas já se concretizou, por lei inclusive, que é uma língua. Então, tá ali em vermelhinho, ó. A Libras, ela não é uma linguagem de sinais. A Libras é uma língua. É como um idioma, tá? Mas, claro, o Brasil já tem o seu idioma, né? Então, a gente chama de língua mesmo. Mas não é uma linguagem, não é qualquer forma de comunicação. É uma língua com estrutura gramatical e semântica, inclusive com aquela lei ali que eu comentei já na aula anterior, que é a Lei 10.436 de 2002. Está reconhecida no Brasil a língua de sinais como a língua materna do povo surdo, da comunidade surda. Segundo ponto importante que eu ainda não havia comentado com vocês, a gente vai conhecer melhor sobre esse sujeito, o surdo, né? Mas algumas terminologias a gente já vai treinando não falar, que é surdo mudo, mudo, mudinho. A gente vai treinar aí a nossa linguagem, a nossa forma de comunicação como surdo ou pessoa com surdez, tá? A gente também usa pessoa com deficiência auditiva, né? Vale evitar o termo deficiente ou deficiência, mas é interessante, né, em alguns contextos, definir que é uma pessoa com deficiência auditiva. No entanto, a gente só não pode dizer surdo-mudo. Isso, na verdade, caracterizaria duas deficiências, né, a surdez e a mudez. E a pessoa com surdez ou o surdo tem uma deficiência só. Então, a gente não fala mais isso, ok? Bom, dito isso, retomamos. Então, as regras de datilologia são as mesmas para os números. Que a palma fique de forma visual, numa posição mais confortável para o corpo, tá? Você não precisa se preocupar tanto com a palma para frente. Os números, eles são mais fáceis, na verdade. Algumas configurações de mão são um pouco mais difíceis, mas na articulação dos sinais é mais fácil e também é bem menos, né? Porque a gente tem aí várias letras no alfabeto e somente 10 números. De 1 a 0. Na verdade, a gente vai começar pelo 0, do 0 ao 9, tá bom? Alguns números se parecem com as letras, aliás, alguns são iguais. Por exemplo, o 0, na realidade, ele é igualzinho à letra O, como a gente viu na aula 2. Só que o contexto vai determinar se é um número ou se é uma letra, assim como no português, né? Às vezes se confunde mesmo, se for uma senha, por exemplo, com letras e números, precisa indicar, a gente faz às vezes um cortezinho, né, para indicar que é o número 0 e não a letra O, mas a gente cria mecanismos também assim na Libras, tá? No mais, ele é feito igualzinho mesmo. Então, o 0 é aqui, o número 1 é assim, o 2 assim, o 3 aqui, o 4 é só soltar mais um dedo. Um ponto importante aí no meio dos numerais. Muitas regiões fazem para cima mesmo como a gente conhece. O 1 aqui, o 2, o 3 e o 4. Em geral com o dorso da mão para frente, né, para quem está visualizando. Mas depende muito da região. Os dois jeitos estão corretos, tá? Alguns diferem, inclusive, quando utilizar. Tem comunidades, tem regiões no Brasil que usam assim somente para quantidade. Então, 2 lápis, 3 canetas, 1 borracha, 4 copos, vai usar os números para cima. Se for para indicar idade, datas, faz esse que eu ensinei, 1, 2, 3 e 4. Isso, nesse caso, é livre, porque depende muito da região e os dois jeitos são utilizados por todos os surdos. As duas formas são corretas em toda a região nacional, tá? Então, vou passar o outro formato para vocês. 1, o 2, o 3 e o 4. A diferença é só nessas, tá? Aqui ou aqui. A partir do 5 é sempre igual a nível nacional. Então, o 5 é os dois dedos assim, ó, encolhidinhos aqui. Esse é o 5. O 6 talvez fique um pouco difícil para vocês visualizarem, mas eu vou explicar, ó. É como uma coxinha, imagine uma coxinha.
e você vai abaixar os dedos, todos os dedos, descendo pelo dedão, ó, e vão parar aqui no meio, bem nessa articulação do dedão, ó. Então ele lembra, né, o número 6. Então eu fiz a coxinha aqui, abaixei bem no meio, na articulação, fiz o número 6. Memorizem que a gente vai usar de novo depois, tá? Então esse é o 6. O 7, assim. 7, ele lembra a letra Q. O 8 também lembra o S. Alguns surdos não fazem com movimento, alguns fazem. Também isso fica livre, tá? Mas a configuração de mão é necessariamente assim. Esse é o 8, ou 8. O 9, que é a configuração repetida lá. A gente fez o 6 aqui, né? Pro 9, é só virar ele, que se torna o 9. Lembra mesmo, né? Na escrita, ambos os números é confuso, né? Saber quando é 6 e quando é 9. Na Libras é igualzinho nesse ponto. Então, o 6 é pra cima, ó, com a articulação aqui, os dedos aqui. E o 9 é só apontar pra baixo. O 0 a gente já fez. Então, como eu faço, por exemplo, o número 10? Eu vou fazer 1 e 0. Ou então, 1 e 0. Se for 100, 1, 0, 0. Nas letras, a gente viu que basta puxar para o lado, 2 R's, 2 S's. Para os números é um pouco mais complicado, porque a gente pode repetir inúmeras vezes, né? Letra não vai ser mais que 2, perdão. Nunca serão 3 letras repetidas, exceto que seja uma senha, algo assim, placa. Mas o contexto determinaria. Nos números, pode repetir infinitamente, né? Então a gente vai sempre pontuar, não vai fazer corrido, mas vai fazer pontuadinho. Então se for 110, eu vou fazer 1, 1, 0. 120, 1, 2, 0. Se for 222, faço 2, 2 e 2. Pontuadinho, que é para entender com clareza. Existem sinais para quantidades maiores. Então, por exemplo, para o 100 não tem, eu teria que fazer 1, 0, 0. Mas 1000 tem, é um ponto, eu faço 1000. Se for 3000, eu vou fazer o sinal, né? Claro, contando com o número inteiro. Se for quebrado, eu tenho que fazer. Por exemplo, este ano é 2020, eu vou fazer. Não vou fazer 2020, daí não. Vou fazer 2020. Tá? Se for milhão, se for só 1 milhão, é o M. Vou fazer assim. Se for 20 milhões, faço o M. Se for quebrado, tenho que fazer número a número. Mas é assim que funcionam os numerais. Na prática do dia a dia, existem algumas diferenças. Mas isso para números menores. No contexto de números altos, é assim. Mas, por exemplo, eu vou indicar que são 2 dias. Existe o sinal para dia que é feito aqui. Então, assim, data. Então, vou fazer 2 dias, 3 dias. Isso a gente vai aprender com mais profundidade mais pra frente. Quero que vocês se concentrem em fazer os números corretos, tá? Mas estou adiantando que é comum a gente ver, por exemplo, no sinal de mês, fazer aqui no mês. Assim, já resume que são 2 meses. E assim por diante, na determinação, na utilização de horário, por exemplo, também é assim. O curso de Libras é às 7 horas. Significa que começa às 7 horas. Mas o curso de Libras tem 2 horas. 2 horas de duração. Aí eu vou fazer no rosto. Já faço 2 e 2 horas. Ou tem 3 horas. Isso se chama redução articulatória. É uma técnica que a gente aprende lá na frente, de forma mais teórica, né, e com profundidade, mas que nesse momento, pela prática, porque é a forma como os surdos se comunicam, como eles utilizam, a gente acaba praticando aos pouquinhos também. Então, na prática, a gente já vai fazendo. No geral, é assim que a gente vai se comunicar com os surdos para indicar as mesmas coisas que a gente utiliza no dia a dia como ouvintes. Idade, data, número de telefone. A gente sempre vai sinalizar aqui no espaço confortável do corpo, tá? Como alguns exemplos, eu vou deixar para vocês 2 links, que são vídeos que tem no YouTube aí de músicas utilizando... vou mostrar aqui, ó. Tem o Índiozinho, que é uma musiquinha infantil, né? E tem dois exemplos para vocês. Nesses vídeos, elas fazem todos os números e fazem alguns sinais juntos também. Por curiosidade, se vocês quiserem, acessem lá, confiram. É bem divertido, tá bem legal, tá bom? Então, tá bem legal, tá bem divertido. Assistam, confiram e depois me contem como foi.
Sobre a tarefa de aprendizagem, não esqueçam de fazer e deixem também suas dúvidas. Eu espero vocês na próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!